Gestão do tempo e resultados é o tema de hoje do Projetalks, um desafio que todo mundo tem passado, como administrar o tempo, hein, gente? Então eu trouxe um especialista no assunto, Alan Santana. Tudo bom, Milena? Seja bem-vindo ao Projetalks, obrigada por ter aceitado o meu convite. Alan Santana foi professor de ensino fundamental, médio e superior por 18 anos e atua há 23 como palestrante nas áreas de educação, liderança e gestão do tempo, tendo realizado mais de 2.000 palestras, Alan, e cursos para empresas e instituições. Alan também ministrou treinamentos em educação para 90 instituições de ensino e mais de 100.000 pessoas já participaram presencialmente dos seus treinamentos. Não bastasse tudo isso, o Alan é sócio-gerente e fundador da empresa Conexão Consultoria Empresarial e autor de 4 livros. Um deles eu trouxe, que é o que tem afinidade aqui com o nosso tema, né? Tempo e Sucesso. E ele também é autor de A Equação do Sucesso, Disciplina, O Caminho da Vitória e Equilíbrio para uma Vida Melhor. Ufa! Bom, Alan, a gente até se conheceu na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Você me recomendou, muito obrigada de novo por isso, eu acho que em 2015, né? Então já acompanho teu trabalho faz um tempo. E ninguém melhor do que tu para vir falar sobre gestão do tempo, porque a nossa audiência é de empreendedores, é de gestores, é empresários, enfim. E a gente tem aí esse desafio, né? Como conseguir ser ao mesmo tempo eficiente, com alguma qualidade de vida, com saúde mental na equação também, com resultados. Então, primeiro, se você quiser se apresentar, fique à vontade, e aí eu vou passar a palavra para você no seguinte aspecto. Primeiro, acho que a gente pode conceituar resultados, o que é, porque como a gente fala em gestão do tempo e resultados, né, vamos dar essa introdução, e aí vamos bater um papo sobre como conseguir dar conta das coisas, ou de tudo, ou do importante, aí que tu vai nos dizer, nos dias de hoje. Perfeito, Milena. Vamos lá. Tudo que a gente faz é importante medir, avaliar, né? E, na verdade, o começo da brincadeira é uma definição clara de objetivos. Não é incomum que pessoas, e mesmo organizações grandes, tenham objetivos não suficientemente claros. Clareza de intenção é poder. A primeira coisa a considerar, que eu acho muito importante, é que gestão do tempo não é um fim, é um meio. Ninguém gerencia tempo para gerenciar tempo. As pessoas gerenciam o tempo para aquilo que interessa, que é alcançar objetivos, né? E repito, né? Eles têm que estar definidos de maneira muito clara. E a única coisa que efetivamente importa é resultado, né? Tem uma frase famosa do general Stanley McChrystal que diz: provavelmente há um lugar no paraíso para aqueles que tentaram duro. Muito bem, aproveite quando chegar lá. Mas aqui o que importa é ter sucesso. E se para isso você precisa mudar, essa é a sua primeira missão. Sempre que a gente quer alcançar algum resultado que não estávamos alcançando, isso passa necessariamente por uma transformação pessoal. Eu me tornar uma pessoa compatível com aquele resultado que eu desejo alcançar. Em várias habilidades. Uma delas, gestão do tempo. Tem aquela frase, eu não sei de quem é, mas para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, a gente tem falado muito aqui no Projetalks, independente do tema, o convidado traz a necessidade do planejamento, a necessidade de um prévio estudo, a necessidade do porquê para quê. Isso também se repete aqui no teu tema, né? Quer dizer, eu vou fazer gestão do tempo para conseguir ou para alcançar objetivos. Né? E quais são os meus objetivos, eu acredito que seja o grande problema das pessoas. Isso é um enorme desafio, né, Milena? É muito comum quando uma pessoa está irritada com outra, fazer aquela acusação clássica, né? Você não sabe o que é da vida. O cara que está acusando também não sabe claramente. Né? Sim, mas é muito comum, também não sei. Um falando mal do outro, ele está na mesma situação, né? Definir objetivos de maneira clara não é um passeio no parque, é um processo de autoconhecimento, né? A pessoa precisa refletir bastante, mas a gente sugere um exercício simples nesse sentido. A pessoa pega uma folha de papel e escreve 1 a 10 objetivos. Tem aquela pessoa que tem um só, tudo bem, não tem problema. Escreve 1 a 10 objetivos e revisita essa folha por pelo menos uma semana, pode estender isso por 30 dias,
refletindo, pensando, conversando com as pessoas, é muito comum que a gente coloque no papel, e tem que colocar no papel, objetivos vagos, objetivos que não são meus, eu projetei de outra pessoa, né? Mas a proposta é que até o final do 30º dia, revisitando aquilo todos os dias, a pessoa tenha uma lista de objetivos claros, específicos, mensuráveis. É muito importante que seja mensurável. A gente pergunta para as pessoas: o que você quer da vida? Eu quero ser feliz. Tá, isso é muito vago, né? O que vai te fazer feliz? Sim, é igual o empresário. A gente pergunta o que você quer, eu quero vender mais. Mas isso não é um objetivo específico, né? Vendeu 10 centavos a mais, vendeu mais. Tá? Tudo tem que ser... O ideal é que as coisas possam ser medidas, até para eu saber se eu cheguei lá ou não, né? E se eu faço esse desafio de 30 dias, Alan, você diz o quê? Eu devo fazer objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, uma mescla? Como que é esse exercício? A pessoa pode escolher, mas uma boa solução são exatamente misturar objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá. Né? Aí a pessoa, e até é importante que hajam objetivos também de curto prazo para ela perceber vitórias e ela ganhar impulso. Né? Isso do ponto de vista psicológico é muito importante, que cada conquista vai dar, do ponto de vista mental, emocional, de mindset, impulso para a próxima. Então a ideia é mesclar mesmo objetivos de médio, curto e longo prazo. Tá, porque eu já vi naqueles posts de Instagram, não teus, eu digo posts genéricos, um desenho claro que diz assim: não foque no topo da escada, foque no próximo degrau. Eu acho que tem a ver com isso que tu tá dizendo, né? Quando tu foca porque parece muito inatingível o último degrau da escada. Então, se você vai também celebrando teus pequenos ganhos, você tá sempre revisitando o caminho que você tem que percorrer, né? Isso te motiva a continuar. Com certeza, eu preciso definir metas, né, que me levem ao objetivo principal. Que a disciplina não é fácil, né, Alan? Não, um grande desafio é disciplina, né? Esqueça-se qualquer possibilidade de melhora na gestão do tempo sem forte construção de disciplina pessoal. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, né? Disciplina pessoal é a capacidade de fazermos aquilo que nós mesmos achamos que deveríamos fazer. E as pessoas me perguntam, e as pessoas não fazem isso? Não, não fazem. Existe o fenômeno contradição humana, a gente acredita numa coisa, faz outra. Não? Acho que devia levantar cedo, levanta tarde, acho que devia ler mais, ler pouco, e por aí vai. Acha que devia fazer academia, não faz. Não faz, é sedentário. Todos temos contradições, a gente quer reduzi-las. Né? Eu escrevi um livro sobre disciplina, mas se me pedissem para resumir o livro em uma palavra, qual seria? Repetição. Faça de novo, continue fazendo, persista em fazer, vai chegar uma hora que teu cérebro aceita aquele comportamento, tendo em mente que sempre há desconforto e dor envolvida. Mas também tentando resumir, né, você tem duas opções, né? Ou você constrói disciplina ou se arrepende depois, né? Disciplina dói, primeira regra, né, primeira informação. Segundo, se eu não fizer contato com a dor da disciplina, faria contato com a dor do arrependimento, a segunda é muito maior. E a notícia ótima é que a dor passa, se eu for persistente. Né? Se eu construir, maravilhoso. Né? Depois ela passa. Não tem também a frase amadurecer dói, né? Sim, eu sim. acho que tudo que enfim, vai colocar a gente no caminho gera um certo desconforto. Salvo a exceção, se não for desconfortável em algum grau, você não está evoluindo. É verdade, é verdade. E eu queria falar uma frase tua. Quando nós fizemos um briefing ali, né, do nosso bate-papo, quando a gente você falou de significado de resultado, você me disse assim, eu amei. Você pode ter sucesso ou pode se justificar, não pode fazer as duas coisas. Essa é de Arnold Schwarzenegger. Não é tua? Não é minha. Ele sempre repete, né? Você pode ter sucesso ou justificar, mas ninguém faz as duas coisas, né? Se você teve sucesso, você não fica se explicando. E ter sucesso é relativo, né? De pessoa para pessoa. Vai de acordo com as tuas metas ou não? Eu tô errado. As pessoas às vezes se equivocam e dizem, não, fulano não teve sucesso. Se eu não sei quais são os objetivos dele, eu não posso dizer isso. Né? Associam muito com ganhar dinheiro, não tem nada de errado com ganhar dinheiro, mas um monge budista, por exemplo, normalmente ele não tem uma preocupação muito grande patrimonial ou com renda, os objetivos dele são outros, com todo respeito, evidentemente. As pessoas que também querem um outro caminho, mas eu só vou poder responder à pergunta, fulano tem sucesso ou não, se eu souber claramente quais eram os objetivos dessa pessoa, fazendo uma ressalva importante aqui. Se a pessoa não tem objetivos claros, as coisas já estão muito mal. Sim, daí ela nem vai ter sucesso nem insucesso. Não tem né? nem objetivos. Mas eu acho legal a gente relativizar isso, porque a gente está numa sociedade em que o senso comum diz que quem tem sucesso ou quem é bem sucedido é quem tem mais grana. E não necessariamente, porque
você é melhor que eu, tem propriedade no assunto, mas eu tenho como regra que na minha vida que cada escolha é uma renúncia, né? Eu gosto até dessa frase também, quer dizer, tudo que eu escolho, eu tô abrindo mão de alguma outra coisa, né, Alan? Viver é escolher. Viver é escolher, e não dá para ter tudo. Foco, isso Quem é não uma tem coisa... foco vive a síndrome do objeto brilhante. Isso, fala para nós. Um dos grandes desafios na gestão do tempo é foco. Veja, mesmo pessoas disciplinadas podem ter dificuldades quando elas dedicam muito esforço a um objetivo, de maneira disciplinada até, mas mudam de ideia pouco tempo depois. Eu vou dar um exemplo, né? A pessoa ela tem capacidade, tem tempo de estudar um idioma, não dois ao mesmo tempo. E ela concluiu que ela quer ser fluente em inglês. Então, ela, durante 2 meses, estuda dedicadamente o inglês. Para então mudar de ideia e concluir que ela quer ser fluente em japonês. Por 2 meses ela estuda dedicadamente japonês, então conclui que quer saber italiano e faz isso mais 2 meses. Ao final de 6 meses, essa pessoa tem noções de inglês, italiano e japonês não aplicáveis no mundo dos negócios, né? Faltou a ela disciplina? Não, faltou foco. O que é a síndrome do objeto brilhante? Eu saio de um local em direção a outro e ao longo do caminho eu vejo algo interessante à direita, paro lá, vou dar uma olhada, depois algo interessante à esquerda, depois de novo à direita. Acho que já ficou claro, é um zigue-zague maluco que leva a pessoa a não chegar ao seu objetivo ou chegar muito depois do que poderia ter chegado. Nós não conseguimos resultados significativos sem energia concentrada em um mesmo objetivo por longos períodos de tempo, o que implica, na palavra mágica que você usou, renúncias. Né? Eu às vezes, dos meus treinamentos, eu passo vídeos de pessoas da área dos esportes. Esses dias eu passei até de uma atleta russa, antes da guerra começar. Agora tem que... Mas enfim, né? Agora o pessoal fica bravo. Mas e Helena Insibaeva, né, uma atleta extraordinária de salto com vara, né? E aí no final do videozinho curto eu pergunto, ela tem 9 medalhas de ouro. Ela abriu mão de alguma coisa para chegar? E a resposta é óbvia. É óbvia. Né? Abriu. Bem isso que você falou, é preciso renunciar, escolher uma direção, manter o foco. Posso mudar de direção? Posso, mas se eu tiver um motivo forte para isso, se não, foco. Perfeito. Eu queria fazer a pergunta do milhão. Como administrar o tempo nesse mundo que a gente está de distrações que justamente fazem as pessoas perderem o foco, né? Então, com tanta informação, com tanta mídia, com tanto bombardeio de possibilidades, né? Porque é uma coisa que até eu acho que aprisiona o ser humano é isso, é tanta possibilidade que você muitas vezes não sabe qual você pega, e aí qual você segue, qual você foca. Então, como que eu faço isso para administrar o tempo nesse mundo maluco, assim? Vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho da questão teórica e daí já vamos para algo aplicável, né? Quais são 2 dos grandes desafios na gestão do tempo? O primeiro é encontrar tempo para aquilo que, apesar de muito importante, não é urgente. Né? Vou dar um exemplo, exames de saúde, mamografia, por exemplo, né? Ninguém vai ver uma mulher saindo numa ambulância com pressa para fazer mamografia de emergência, isso não existe. Agora a pergunta é um exame importante? É a diferença entre a vida e a morte. Né? Atividade física, quando é que é urgente? Não faz nenhum sentido. Né? É importante? É a diferença entre uma velhice saudável ou uma velhice de doença, ou doença até muito antes, né? O sedentarismo leva a uma série de problemas, né? Estudar um idioma estrangeiro na carreira da pessoa. Quando será urgente? Provavelmente nunca. É importante. Então, o primeiro desafio é encontrar tempo para aquilo que, apesar de muito importante, jamais será urgente. Já vamos discutir como fazer. Claro, né? claro. Um outro desafio, e está conectado a esse, né? É o seguir a regra de Pareto, né? Pareto foi um italiano, né? Ela é bastante conhecida, né? Que definiu a regra 80-20. O que ela diz, né? 20%, alguns chamam de 20-80. 80% dos resultados que a gente obtém vem de 20% de nossas ações. Tem várias, ela não se aplica a todas as situações, mas só para entender, né? Os estudos mostram no varejo, por exemplo, que 80% do faturamento vem da compra de 20% dos clientes. 80% dos lucros vem de 20% da linha de produtos. 80% dos acidentes de trânsito em Curitiba são causados por 20% dos motoristas e por aí vai. Né? Então a pessoa precisa mapear, porque existem ações de elevado retorno e baixo retorno. Vou dar um exemplo. Né? A pessoa fazia atividade física, elevadíssimo retorno, muda a vida, vai ser outra pessoa, outra qualidade de vida, outra saúde mental e física, rendimento, né? Enfim, extraordinário, né? Socialização, etc. Então é uma atividade de excelente retorno.
Vamos a um exemplo de uma atividade de baixo retorno, né? Navegação a esmo na internet. Ou responder 45 das 180 mensagens de WhatsApp que a pessoa recebeu, dos 12 grupos de que ela faz parte, mais da metade delas com kkk, kkk, kkk. Né? Veja, tem retorno nesse tipo de atividade? Tem. Se não tivesse, a pessoa não faria. Mas o retorno é pífio. Então, qual é um grande desafio? Tentar identificar quais são nossas atividades de maior retorno e focar nelas, abrindo mão de atividades que têm retorno, mas muito pequeno. Certo. Qual o impacto disso no meu objetivo, né? Aí você levantou uma questão crítica, qual é, né? E agora vamos para algo mais aplicável. Tá. Uma das mais simples e básicas técnicas de gestão do tempo é quase óbvia, né? Não é aplicada com a frequência que deveria. Qual é? São duas partes, né? A primeira eu já mencionei, pegar uma folha de papel, definir objetivos, estudar eles, bater o martelo, é nessa direção que eu vou. Você já sabe o que você quer. A partir daí, a técnica mais imediata. Todas as noites, pegar uma folhinha de papel, um bloquinho, e escrever as atividades do dia seguinte. O cotidiano nos absorve, a pessoa passa o dia inteiro apagando incêndio, né? Mas a ideia é colocar no papel o que você vai fazer no dia seguinte em sintonia com aqueles objetivos. Para que isso funcione, né, o que é importante? Você não vai colocar coisas que são automáticas, escovar os dentes, aquilo é automático. Sim. Você vai colocar aquilo que corre o risco de ser procrastinado. Tá? A revisão de algo que você está escrevendo, é um exame de saúde, enfim, aquilo que está sendo que corre um grave risco de ser procrastinado. Você fez a lista. Onde é que o pessoal erra? Faz a lista de atividades. É da natureza humana nós superestimarmos o que podemos fazer em um dia. Certo. E subestimarmos o que podemos fazer em 10 anos. Isso é da nossa natureza. A pessoa... Eu vi um rapaz... Que legal. Ele foi comigo, primeira aula de musculação. Eu era muito novo. E aí, era vizinho meu, né? Chegamos no apartamento dele, a primeira coisa que ele fez foi tirar a camisa e se olhar no espelho. Ele tá procurando o quê? Era a primeira aula de musculação. Sim, Tem já gente que cresceu. na primeira aula de violino quer tocar para a família. Não, enfim, né? Tá superestimando o que pode fazer em um dia. Agora, a pergunta que eu faço. 10 anos de dedicação disciplinada ao fisiculturismo. Vira um gigante. Claro. Né? Então, a gente não deve subestimar o que podemos fazer em 10 anos, mas não superestimar o que podemos fazer Isso em se aplica também à quantidade de coisas que eu vou colocar na minha lista. Matou a charada, Milena. Por que eu mencionei isso? Na primeira vez que a pessoa vai fazer essa listinha, né, a tendência é que ela faça uma lista inchada, enorme, praticamente inexequível. Aí a armadilha, né? No dia seguinte, ou ela não cumpre a lista, ou ela cumpre a um preço inaceitável, porque dormir muito tarde, alguma coisa assim. E aí, como isso se repete alguns dias, ela, não, isso não funciona. Desanima. E abandona um instrumento poderoso. Então, qual que é a técnica? São várias etapas. Primeiro, claro, eu defini objetivos. Segundo, eu faço a lista de tarefas do dia seguinte, em sintonia com esses objetivos. Terceiro, eu vou reescrever essa lista enxugando ela pela metade. É fundamental. Depois, com o tempo, isso não se torna tão necessário porque a pessoa fica mais consciente da sua real capacidade de realização. Aquilo que ela consegue realizar. Então, eu escrevo a lista, reescrevo ela com metade do tamanho. Sobrou tempo no dia seguinte. Inclui elementos. Tá? Claro. Mas a ideia é que eu escreva uma lista possível, exequível, realizável. Quarta etapa. Então, eu defini objetivos, escrevi a lista. Terceira etapa, eu enxuguei a lista para metade do tamanho. Quarta etapa, defini a ordem de realização. A ordem não pode ser aleatória. Isso eu ia querer saber. Se é da mais fácil para mais difícil ou da mais difícil para mais fácil. Ou se não é assim, se é da mais demorada para mais... Como que é? Qual é a charada? Vamos lá, né? 2 critérios são muito importantes na ordem de realização. O primeiro é meio óbvio, né? A ordem cronológica de entrega. Se você tem 5 tarefas para o dia seguinte e uma delas, o prazo de entrega é 8 da manhã, é razoável que você comece por essa. Sim. Né? Vai se respeitar isso. Agora, vamos supor que essas 5 tarefas sejam todas para as 18 horas. Tá. Né? Qual é o critério? E esse é de enorme importância. A gente começa pelo pior. Pelo pior. O que Brian Tracy nos ensina? Né? Ele tem um livro só sobre isso, sobre procrastinação. Vamos lá. Primeiro, o que é procrastinação? É deixar... E é um grande problema, né? A atitude consegue ser mais feia que a palavra, né? Procrastinar é deixar para depois aquilo que eu poderia e deveria ter feito. Né? E, veja, os conselhos são diferentes para cada situação, né? Eu falei em começar pelo pior.
Quando eu dei aula de química há muitos anos, né? O que eu dizia para os alunos? Comece na prova pelas questões mais fáceis, né? Mas quando a gente fala em quebrar o hábito da procrastinação, o que o Brian Tracy propõe, eu proponho e tantos outros, né? Comece pelo pior, pelo mais difícil, pelo mais desagradável. Qual é o comportamento medíocre? Eu estou usando uma palavra um pouco mais pesada, né? A gente busca excelência, é preciso fugir da mediocridade, né? Vou dizer por que isso é importante. Nos Estados Unidos, de cada 20 pessoas, apenas uma termina a vida economicamente independente. Qual é a mensagem embutida aí? Se você for médio, o jogo acaba mal. Eu não preciso ser o melhor do mundo no que eu faço, mas eu preciso estar entre os melhores, ou vai acabar mal. Então, o princípio é fugir da mediocridade e buscar excelência. Por que eu falei isso? Qual é o comportamento do medíocre, em termos de gestão do tempo? Comer pelas beiradas. Então, ele tem 5 tarefas, né? Uma é bem desagradável, outra mais ou menos, as outras são fáceis. Ele começa pelas fáceis. Tá. Vai acabar bem? Não. Quando ele cumprir as 4 mais fáceis, ele está cansado e encontra uma justificativa para procrastinar por dia seguinte aquela que por algum motivo é desagradável, ou porque é muito difícil, ele não domina bem, ou porque ele tem medo daquilo, ou porque acha aquilo enjoado, né? Mas aquelas que por alguma razão são desagradáveis. O que o Brian Tracy propõe? Tá? Que você corajosamente e dolorosamente identifique na lista de 5, por exemplo, a mais desagradável para você, ponha no topo e comece por ela. Quais são as vantagens disso? Não é fácil, né? Eu lembro, há muitos anos, eu tinha 5 tarefas. Na época, eu tinha medo de TI. Isso há muitos anos, quando a TI surgiu, né? Eu fazia procedimento em computador em dia frio e suava de nervoso. Né? Como é que a gente vence medos? Dessensibilização por exposição. Eu tenho que fazer contato com o que eu temo. É uma situação patológica. Aí é diferente, vai procurar ajuda profissional. Sim, não era o caso. Mas aí meu medo zerou fazendo isso. Ou seja, enfrentar. Enfrentar, né? Dessensibilização por exposição. E eu tinha 5 tarefas. Tá? Uma delas era instalar um antivírus. Qual era a mais desagradável para mim? Essa. Tá? Qual que eu coloquei no topo? Essa. Quais são as vantagens de você... As desvantagens a gente já sabe, né? Doloroso. Quais são as vantagens de começar pelo pior, pelo mais difícil? Número 1, está feito. Não será mais procrastinado. Número 2, fortalece caráter. A gente fortalece a autoestima sempre que nos dispomos a fazer aquilo que é difícil. Um dos conceitos de autoestima é a reputação que a gente tem com a gente mesmo. Né? E quem são as pessoas que gostam de elevada reputação junto a nós? As pessoas que fazem coisas difíceis. O mesmo se aplica à visão que eu tenho de mim mesmo. Então, existem vários mecanismos, né? Mas qual é um dos meios para elevar a autoestima? Eu me dispor a fazer aquilo que é difícil e que tenha significado. Então, quando eu começo pelo pior, número 1, eu eliminei o risco de procrastinação, tá feito? Claro. Número 2, fortaleço o caráter e elevo a autoestima. E número 3, pela repetição desse comportamento, eu mudo meu mindset, meu padrão básico de conduta. Deixo de ser um procrastinador sistemático e me torno um realizador. Tá? É preciso teimosia, é preciso disposição para lidar com algum nível de dor e de desconforto, Claro. mas nossos cérebros respondem magnificamente à repetição. Nossa, sabe quando tu falou voltando um pouquinho, você falou da mamografia, né? É uma vez por ano que tem que fazer. Ou outros exames, enfim, cuidar da saúde. E o que a gente mais escuta, né, das pessoas é não tenho tempo, não tive tempo. Quando você ouve uma coisa assim, não tive tempo, o que você... Você dá uma aula dessa para a pessoa, o que você pensa e o que você fala? Porque eu acho que são coisas diferentes, o que você pensa e o que você fala. Eu vou ser franco, a expressão não tive tempo, não sempre, mas com muita frequência é uma mentira, é uma desculpa. Ela teria tido tempo, né? Tem uma máxima que diz, né? Nós sempre temos tempo para aquilo que julgamos importante. Minha intenção não é ofender ninguém, é sensibilizar, claro. né? Mas a pessoa que diz que não tive tempo para fazer exames de saúde, ela ainda não deu o devido valor ao único instrumento que ela tem para interação com o universo, que é o corpo dela. Tá? Um exemplo que eu costumo usar, né? A moça está apaixonada, né? E ela é ocupadíssima, né? Ela encontra tempo para ligar e visitar seu amado, mas não tenha dúvida. Né? O rapaz é apaixonado por pescaria, agora o objeto da paixão é um peixe. O rapaz é apaixonado por pescaria.
Ele é ocupadíssimo. Ele encontra tempo para pescar? Encontra. Onde é que eu estou tentando chegar? Nós sempre temos tempo para aquilo que julgamos importante. No momento que a pessoa começar a valorizar mais algo, e é super comum a gente, nós sermos negligentes em relação à saúde, mas na hora que a pessoa tomar consciência de quão importante isso é, ela encontrará o tempo. Ou quando ela sistematizar. Então, ela fez a lista de atividades, né? Reescreveu a lista com metade do tamanho, definiu a ordem de realização. Eu esqueci de mencionar uma outra etapa, a última. Qual é? Ela assumiu um compromisso adamantino, inflexível, draconiano. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, né? Tudo isso são diferentes palavras para dizer uma coisa. Sem justificativas, tá? Sem explicações. Simplesmente cumpra a missão, faça o que dizia Benjamin Franklin. Bem feito é melhor que bem explicado. Tá? E a ideia é que, repito, né, que ela assume esse compromisso com ela mesma, até publicamente. Quando eu assumo publicamente o compromisso de cumprimento de várias tarefas, isso me coloca sob pressão. Né? Como eu tornei público as tarefas que eu ia realizar naquele dia, se eu não realizar, eu começo a comprometer a minha imagem junto às pessoas. É uma estratégia para aumentar a chance de realização. Olha que boa, se expor para que a própria pressão faça você executar. É legal. E o seguinte, queria falar um pouquinho de controle de ansiedade e de intercorrências no teu dia, ou vamos chamar assim, os imprevistos, as emoções, porque às vezes também você sai de casa, vou fazer isso. Dependendo do quanto você é vulnerável a alguns aspectos emocionais, você já não faz coisa nenhuma, né? Então, fala um pouco, eu não sei se isso a gente pode chamar de inteligência emocional, né? Mas fala um pouquinho sobre isso. Ó, eu tô toda planejada, mas a vida não é assim tão cartesiana, né? Então, o que que eu faço se eu tiver uma intercorrência? Ou como que eu melhoro a minha inteligência emocional? E como que eu controlo a ansiedade, que acho que é o mal junto com a depressão, é o mal dessa geração toda, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, né? Nosso desempenho sempre será a nossa capacidade instalada menos interferências, né? Então, um exemplo que eu sempre uso há muitos anos, né? O time do Bahia veio jogar aqui e a torcida do time que ia enfrentá-los foi fazer batucada na frente do hotel, né? Aí a polícia... Para não dormir. Para não dormir. Mas a polícia demorou para chegar, né? E o Bahia jogou mal no dia seguinte. Mas era um time bem preparado, né? O que tinha acontecido ali? Eles tinham boa capacidade instalada, mas estavam sob uma interferência poderosa chamada sono. Então, o nosso desempenho sempre será essa equação. Capacidade instalada menos interferências. Como é que eu melhoro o desempenho? Ou eu aumento a capacidade instalada, ou eu reduzo interferência. Uma das interferências é a ansiedade, uma interferência muito presente, estresse, ansiedade, etc. Então, uma coisa que é fundamental, né, e aí eu diria que as palavras mágicas são as seguintes, dois conceitos muito importantes. Algumas leituras e estudos são obrigatórios. O primeiro passo para a gente lidar com o desafio, e a ansiedade, a questão da inteligência emocional, as interferências emocionais são um desafio muito importante. O primeiro passo é conhecimento. O general Clayton dizia, conhecimento é metade da batalha. Ninguém vai para o campo de batalha sem informação sobre o adversário. E aí eu pego um pouco no pé das pessoas, o que elas leram sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre ansiedade? Quase nada. Tá? O primeiro passo é eu buscar informação, buscar conhecimento para saber em que direção agir. Esse passo sozinho não é suficiente. Tá? Então eu li sobre gestão de estresse, eu li sobre técnicas de resiliência, né? Tenho informação, tá? Não vai adiantar nada se eu não cumprir o segundo requisito. Qual é? Vamos às palavras mágicas. A aplicação diária, sistemática, regular, periódica e disciplinada de algum recurso de reequilibração. Nós hoje estamos... Um dos grandes desafios hoje em relação a equilíbrio mental, emocional, controle de ansiedade, é bem o desafio da disciplina. As pessoas querem uma solução mágica. Tá? Mas para você controlar a ansiedade, você precisa o quê? Repito, vou repetir porque é importante. A aplicação diária, sistemática, regular, periódica, disciplinada de alguma técnica ou de um conjunto de técnicas, algumas quase óbvias. Atividade física regular. A aplicação diária de técnicas de resiliência específicas, como, vou citar uma, respiração 4x4x4, que é uma técnica de resiliência, que é um dos protocolos do SEALs, Força de Elite da Marinha Americana. Eu uso todos os dias, funciona muito bem. Resolve todos os problemas da vida da pessoa? Não. Mas ela ajuda muito. Agora, a questão crítica nós estamos sob um nível de pressão tão grande hoje, que eu sempre digo, né, os nossos tetravós,
viveram há cerca de 150 anos, tiveram uma vida fisicamente muito mais difícil que a nossa. Exatamente. Mas psicologicamente mais fácil. Com certeza. Hoje é o contrário. Hoje nós temos muito conforto físico, tá? Não todos, é lógico, mas nós temos pressões psicológicas tão grandes que a pessoa que não for sistemática, né, disciplinada na aplicação de recursos que estão aí, estão disponíveis, né, a tendência é adoecer. Isso é um aspecto crítico. E você me fez uma outra pergunta de grande importância, né? Como é que eu lido com as surpresas, né? Eu planejei meu dia de trabalho e meu chefe me jogou no colo um abacaxi, né? Uma emergência e, evidentemente, isso complicou o meu cronograma, não consegui cumpri-lo. Vamos lá. Surpresa negativa sempre vai existir. Tá? Nós não conseguimos eliminá-las, mas nós podemos reduzi-las. Tá? Eu vou contar uma historinha para ficar mais claro. Eu estou na beira do rio, né? Não aconteceu, é hipotético. Estou na beira do rio e com um amigo meu, e aí passa um cachorro se afogando. E eu me atiro na água e salvo o cachorro. Quando eu chego na margem, descem 2 cachorros se afogando. Eu me atiro na água e salvo os dois cães. Daqui a pouco eu olho, tem 4 cachorros descendo, se afogando, eu peço ajuda para ele. Vamos salvar isso. Né? Pulamos na água os 2, salvamos os 4 cães. Quando a gente volta para a margem, eu vejo 8 cachorros descendo, se afogando, e aí eu grito para esse amigo meu, se vire, e corro o rio acima. Aí ele protesta, fala, onde é que você vai? Eu vou ver quem é o louco jogando cachorro no rio. Então, por favor, né? Isso aqui não vai acabar nunca. Onde é que eu estou tentando chegar? A pessoa lida com muitos imprevistos. Eu proponho que a pessoa escolha 3 deles, né, e faça uma espécie de investigação, quase como se fosse um policial tentando descobrir a autoria de um crime. Faça uma investigação e descobrir que fatores, que erros, que comportamentos me levaram a ser surpreendido por algo que poderia ser antecipado ou evitado. Se a gente fizer esse trabalho, a gente faz mudanças estruturais, mudança no relacionamento com as pessoas com quem eu trabalho. E eu posso tomar uma série de medidas que dão trabalho, mas que vão tornar os imprevistos menos frequentes. Porque não dá para normalizar essa rotina de apagar incêndio todos os dias, né, Alan? Tem alguma coisa errada. Permanentemente apagando incêndio. E aqui vale uma ressalva, né? Estamos usando essa analogia, né? O que a gente espera de uma força de bombeiros muito competente? Que eles apaguem incêndio muito bem? Não, que eles os evitem. Qual é a principal missão de uma força de bombeiros em qualquer cidade, em qualquer país? Fazer um excelente trabalho de fiscalização, de prevenção, de modo que os incêndios sejam raros. Eu não quero uma força de bombeiros que apague com eficiência. Eu quero que eles não aconteçam. Tá? Mesma lógica. A gente quer fazer um trabalho estrutural para que eu seja atingido menos vezes no fim das contas, são quase todas tragédias anunciadas, né? Sim. Que poderiam ser evitadas. É verdade. E, bom, você falou a gente falou, né, da ansiedade e tal, e veja, eu fico pensando assim, talvez as pessoas vejam gestão do tempo e resultados e pensam que a gente está falando aqui como ser mais produtivo, como fazer ainda mais numa agenda que já está cheia. Na verdade, tu está falando, não é o oposto, mas é assim, como conseguir administrar teu tempo para que você também possa cuidar da saúde mental, corporal, física, enfim, né? Então a gente não está aqui falando que as pessoas ainda têm que ser mais, porque o mundo já está sugando a gente demais, né? Ou a gente está se deixando ser sugado, que aqui tu até fala, né, Alan, de lista de evasão de tempo, né? Então, assim como fazer uma lista do que eu tenho para fazer no dia seguinte, tentar se disciplinar naquilo que drena no meu tempo, é isso? Com certeza. Veja, sempre que a gente fala em administrar o tempo, estamos falando também em qualidade de vida, né? Existem 2 extremos em relação ao trabalho, né? Numa ponta tem o preguiçoso, que é uma coisa horrorosa, né? Ele é um problema para todo mundo em volta dele, e principalmente para ele mesmo. E na outra ponta tem o workaholic, né? O viciado em trabalho. Eu gosto dos workaholics, eles são divertidos, mas eles vão adoecer, né? O workaholic é uma lâmpada de 110 ligada em 220, brilha muito, queima logo, né? Então, lá na frente ele perde a corrida, maravilhoso, né? E além do mais, ele fica tão exausto que ele acaba fazendo só o feijão com arroz, né? Não perde a criatividade,
E ideias levam a resultados impressionantes, né? Ou seja, as pessoas de melhores resultados são aquelas que trabalham, mas também têm equilíbrio na relação familiar, no lazer. Exato. Lazer que tem enorme importância do ponto de vista de recuperação psíquica, dá significado à vida, né? A ideia é encontrar esse equilíbrio. Mas tudo isso passa por escolher, abrir mão de algumas coisas, né? E definir meus objetivos também em termos de vida pessoal. A gestão do tempo é também para que eu tenha a devida interação e contato necessário com a minha família. Claro, pessoas melhores tendem a ser profissionais melhores também, né? Porque tem a questão do relacionamento interpessoal. Então, se você não está bem, se a tua saúde mental não está bem, você já não lida bem com os colegas de trabalho e etc. Então, eu sou também um pouco contra essa cultura do workaholic, assim, sabe? Eu acho que vai funcionar por um tempo. O workaholic produz excelentes resultados no curto, eventualmente no médio prazo. No longo prazo, ele perde a corrida. Não consegue, né? E aí, tu usou a palavra mindset e eu listo, porque tem tanta coisa para falar que eu estou escolhendo algumas, né? Como tu usou a palavra mindset, eu queria que tu falasse dos exercícios de reprogramação mental. Legal. Né? Vamos lá. Aquilo que eu acredito, né, meus paradigmas, meu mindset, né, tem um impacto enorme nos resultados que eu obtenho. Na medida em que eu tenho uma visão do tempo, né, eu consciente e inconscientemente tomarei decisões conectadas com essa visão, em sintonia com essa visão. Vou explicar melhor, né? Qual é a percepção mental que a maioria das pessoas tem do tempo? Inimigo. É assim que as pessoas veem. É verdade. O que eu vou falar agora é meio metafísico, tá? Mas vamos imaginar que eu não vou fazer isso nunca, mas que eu tratasse você, Milena, como minha inimiga. A tendência é que você me trate da mesma maneira. Exato. O que eu vou falar é um pouco metafísico, mas eu sei que o tempo não é uma pessoa, mas às vezes se comporta quase como se fosse. Se você falar mal do tempo e a sua percepção do tempo for que ele é seu inimigo, você vai tomar decisões consciente e inconscientemente muito ruins em gestão do tempo. Então, qual é um passo crucial? Tá? É você, de alguma maneira, se isso já não foi feito, reprogramar a sua mente para perceber o tempo como aliado. Veja, para a gente viver, a gente usa recursos materiais, financeiros, informacionais, energéticos, humanos. Tempo também é um recurso. Claro. Tá? E se ele é um recurso para alcançar o que eu quero, a princípio eu deveria vê-lo como um aliado. Tá? O que a gente sugere em termos de reprogramação mental? E a reprogramação depende basicamente de teimosia, né, e disciplina. 2 exercícios, um passivo e um ativo. Os exercícios passivos, curiosamente, é muito comum que sejam mais difíceis, né? É exercício de não fazer. O exercício passivo é simples. Pare de se queixar do tempo. Nunca vou me queixar do tempo? Pode, nas situações em que essa queixa produza resultados. Você fala para o seu chefe, olha, não consigo fazer isso em 2 dias, me dá mais um dia ou destaca alguém para me ajudar. Você está buscando uma solução. Claro. Qual é a queixa que a gente quer interromper? Né? Droga, não tenho tempo, não dá tempo, o dia é curto, o dia só tem 24 horas, estou na correria. Você encontra a pessoa e pergunta, como é que tá, fulano? Correria. Aí você manda um WhatsApp, como é que tá? Correria. É verdade. E vai obter correria. É verdade. A vida tende a nos entregar aquilo em que nós acreditamos. É né? verdade. Você reprogramar. O primeiro exercício é esse, é difícil. Eu preciso minimizar queixas incoerentes. O dia só tem 24 horas. A Terra não vai girar mais devagar, né? Por conta da minha queixa. O segundo é mais fácil, embora esquisito. Tá? Vamos lá. É o ativo? Um ativo. Esse exercício, quem for fazer, avisa a família do que está fazendo e põe a culpa em mim, tá? Tá. Você levanta de manhã, 5 minutos mais cedo, tudo tem um preço. E aí, claro, vai ao banheiro e tal. Mas como primeira tarefa, depois de voltar do banheiro, você liga o cronômetro do seu celular, né? E anda de um lado para o outro, na sua casa, repetindo em voz alta. O tempo é meu amigo, o tempo é meu aliado. O tempo é meu amigo, o tempo é meu aliado. Veja, eu sei que pode soar estranho, mas eu já vou justificar, tá? Se a pessoa fizer isso por 2 minutos e fizer isso por pelo menos 30 dias, existe uma área de estudo chamada programação neurolinguística. Por que ela tem esse nome? Porque parte da ideia de que nossos cérebros são programáveis e que uma das principais estratégias é a linguagem. A linguagem não apenas descreve a realidade, a linguagem constrói a realidade. Então, a ideia é, durante 30 dias, repetir em voz alta e com sentimento. O tempo é meu amigo,
o tempo é meu aliado. Quando a gente propõe isso para as pessoas, né, tem gente que fala, não, mas por que eu faria isso? Parece uma bobagem. E eu justifico da seguinte maneira. Né? Aqui no Brasil nunca vi. Mas nos Estados Unidos é muito comum que soldados, no início do treinamento, eles... deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Uma das grandes preocupações dos comandantes militares é que o soldado não mantém a arma limpa. Se ela estiver suja, ela falha, do inimigo estava limpa, ele vira estatística de combate, tá? Então, qual é a estratégia que eles usam? Um exercício de reprogramação. Eles põem os soldados em formação, segurando o fuzil, e mandam eles repetirem em voz alta. Essa é minha arma, eu não sou nada sem ela, ela não é nada sem mim. Há muitas como essa, mas essa é minha. Tá? E repete isso dezenas de vezes por dia, ao longo de algumas semanas. No final do processo, o rapaz se apaixonou pela arma. Eles dão um nome de mulher para a arma, eles vão me abraçado com elas. E ela está sempre limpa. É verdade o que ele está repetindo? Não faz diferença se é verdade ou não. Ele não é nada sem arma, ele é alguma coisa, mas também não é grande coisa. Tá? De qualquer maneira, a gente reprogramou a mente desse jovem para criar um vínculo. Isso pode ser usado em qualquer área. Tá? Onde é que eu estou tentando chegar? Ao repetir por 30 dias, tá? Às vezes pode precisar um pouco mais. Tá? O tempo é meu amigo, o tempo é meu aliado. Por 2 minutos, com sentimento. Claro. A reprogramação mental depende de eu colocar sentimento no processo. Passado esse tempo, você passou a ver o tempo como aliado e a tomar consciente e inconscientemente decisões mais coerentes em relação à gestão do tempo, lembrando que grande parte do nosso comportamento não é consciente, é automático. Os nossos comportamentos dependem muito do nosso mindset. A maior parte das coisas que a gente faz ao longo do dia é no automático. E aí a mágica começa a acontecer, o tempo começa a fluir de maneira mais produtiva para a gente. Tem essa coisa do universo te devolver mesmo, eu super acredito. E tem mais uma que tu fala sobre, que tem a ver com metafísica, que eu gosto muito, da energia relacionada com as tarefas inconclusas, né? Então, se tu puder falar sobre isso, assim, tipo, para de deixar muita pendência, porque isso tem aí, né? Tem consequências terríveis. Consequências. Vamos lá, né? Dos grandes entraves à boa gestão do tempo são as pendências. Pendência é aquilo que eu não fiz, deveria ter feito. A pendência é uma espécie de curto-circuito dentro da cabeça, né? A não ser que a pessoa seja um irresponsável, né? E ela consome energia. Eu sempre pergunto para as pessoas, quando uma lâmpada teve um curto, a energia foi usada para alguma coisa? Elas dizem que não, foi sim, para causar danos ao equipamento. Além de não produzir o resultado esperado, causar danos. Pendência é a mesma coisa. Aquilo fica na cabeça da pessoa, causando danos ao equilíbrio emocional dela. Pendência todos têm. Não tem nada de errado ter. O problema é volume. Eu chego na casa de uma pessoa e tem louça suja na pia um pouco. Normal, ela come lá. Mas eu já cheguei na casa de pessoas que tinham uma pilha de louça que impediu o acesso à torneira. E aí vai lavar como? Obviamente, já vi a pessoa botar a louça no chão para começar a lavar. Meu Deus. Ela tem um problema com pendências, né? Então vamos lá. Quais são as vantagens de concluir tarefas, tá? Número 1, eu diminuo essa situação desse desgaste mental, desse curto-circuito. Mas agora do ponto de vista mais metafísico, né? Toda vez que eu concluo uma tarefa, o universo me dá mais energia para a próxima. O universo é um grande investidor. Ele aplica energia em quem dá retorno. Tá? E cada vez que eu interrompo uma tarefa, deixo ela inconclusa, né? Aquilo drena energia. Aqui temos que fazer uma ressalva muito importante. Qual é? Não tem nada de errado eu abandonar uma missão, se para isso houver motivo legítimo. Eu comecei a ler um livro. Concluí que o livro não me ajuda, não acrescenta. Para! Claro, para que eu vou gastar meu tempo com... Teimosia. Você começou a limpar um equipamento na empresa, aí teu chefe olha para você, não, esse equipamento vai fora. Vai terminar de limpar? Não tem cabimento. Não tem... Se houver um motivo legítimo, você interrompe a tarefa. Qual é o problema? A pessoa começou a ler um livro. O livro é bom? Bom. Não? Tá te ajudando? Tá. Terminou de ler? Não. Por quê, né? Por quê? Então, o que a gente... E as pessoas às vezes não sabem por quê. Elas foram... um dos motivos mais comuns de interromper tarefas, síndrome do objeto brilhante, né? O cotidiano absorve e elas se ocupam muito com redes sociais, navegação a esmo. Né? Aliás, distrações múltiplas. E as redes sociais, claro que elas são úteis, né?
se souber usar. Mas o que acontece? O algoritmo sabe o que a pessoa gosta. Exatamente. Sabe como capturar a mente da pessoa. E a navegação a esmo na internet provoca entropia psíquica, né? Que é a desorganização de pensamento e de sentimentos quando passa de meia hora, por exemplo. Tá? Então, qual é um segredo para concluir tarefas? Primeiro, você planejar atividades, é lógico, mas tem um exercício que pode ser aplicado temporariamente que ajuda muito. É você escrever numa folha de papel pendências e listar as 3 primeiras que vierem em sua mente. Não faz a lista inteira que fica passa mal. Tá. Escreve as 3 primeiras. E aí, para cada uma dessas pendências, você vai escolher 4 opções de 5. As 4 inteligentes. Tá? Quais são as maneiras de lidar com pendências? Né? Vou deixar a pior para o final, a ruim. Né? Tá. Primeira maneira, faça agora. Segunda, não pode fazer agora? Agende. Agende para quando vai fazer. Né? Terceira, delegue. Né? Delegar é uma parte da boa gestão do tempo. Eu não posso nem devo fazer tudo. Claro. Né? Existe o núcleo da nossa atividade. Veja essa entrevista aqui com você, Milena. Não posso delegar, você me convidou a mim, não outra pessoa. Claro. Né? Mas eu posso delegar outras coisas. Né? Claro. Enfim, então faça, agende, delegue. Qual é a 4ª opção? Abandone. O que a gente quer dizer com abandone? A maior parte das nossas pendências não podem ser abandonadas. Algumas podem e devem. Não aplique energia e tempo em atividades de baixo retorno. Tá, dos 80 a 20. Exatamente, aquelas atividades dá retorno, dá quanto? Pequenininho. Então para de fazer isso, vai fazer outra coisa que rende mais. Tá? As opções são, eu fiz a lista de pendências. As decisões, a vida é feita de decisões. Ou faz, ou agenda, ou delega, ou abandona. Qual é a 5ª opção? Muito usada, não deveríamos usar. Deixa como tá para ver como é que fica. Fica pior. Em barriga. Joga para baixo do tapete, né? Joga sujeira para baixo do tapete. Né? É muito usada, né? Então, a gente insiste, né? Faça a lista das suas pendências e tome uma dessas 4 decisões. Fazer, agendar, delegar ou abandonar. Aliás, abandonar de coração, né? Claro, claro. Aliás, falando em agendar, tem essa equação aí, tem esse elemento na equação que é a agenda, né? Praticamente, não totalmente, mas praticamente abolida do físico, mas hoje as pessoas têm muitas suas agendas no celular e tal, né? Tem alguma dica, alguma regra, algum passo a passo para fazer essa agenda funcionar? A minha lista de tarefas para o dia seguinte deve estar na agenda ou na agenda é só os compromissos? Como é que é essa relação? A agenda é um instrumento muito poderoso, né? Tem pessoas que não gostam do que eu vou dizer agora, não tem problema, não sou dono da verdade, tá? Mas o que ocorre? Via de regra, as pessoas agendam só os grandes compromissos. O que a gente propõe, né? Agendar mesmo os pequenos, né? Nosso cérebro, para cumprir sua missão e nos levar àquilo que buscamos, né? Ele precisa de instruções. Vou dar um exemplo de agendamento que não é nem por escrito, né? É só mental, mas que faz toda a diferença. O horário de dormir da pessoa é 11 horas. Ela senta na frente da TV às 10h30 e diz para si mesma, ela pensa, né? Vou ver um pouco de televisão. O que é um pouco? Veja, joga no computador a informação, faça um pouco disso. Você não vai fazer nada. Claro. O nosso cérebro não deixa de ser um computador, ele precisa de orientações específicas. Aí você diz para você mesmo, vou ver um pouco de televisão, se tiver algo interessante passando, você passa do horário, vai dormir meia-noite, 1h, paga um preço inaceitável por isso. O que a gente propõe? Agendamento. Você diz para você mesmo, eu vou ver televisão até às 11 e vou dormir. Isso é garantia que você vai deitar às 11? Não, mas aumenta muito as chances disso acontecer. Outro exemplo do uso do agendamento. Tá? Eu digo para você, Milena, olha, eu vim visitar a sua empresa quinta-feira que vem. Tá? Não, desculpe, vamos começar com errado. Milena, qualquer dia eu vou voltar lá na sua empresa. Procure no calendário a data qualquer dia. Isso existe. É o famoso café, vamos marcar um café, faz 80 anos. Veja, é impossível que isso aconteça? Não, pode acontecer. Mas há uma chance muito reduzida de acontecer, ou de acontecer muito depois do que poderia. Opção 2. Milena, quinta-feira que vem eu venho à sua empresa. De novo eu insisto, é garantia que eu virei? Não. Mas aumentou enormemente as chances disso acontecer. Esses agendamentos podem ser feitos por escrito, e devem, né? Mas também dá para fazer mentalmente, em situações mais simples. Você não vai colocar na agenda por escrito, vou deitar às 11, tá, tudo bem. E é lógico que a gente não está propondo um engessamento. Isso andar com uma planilha no bolso, 12h20, beijo na esposa e sorriso. É isso, né?
Mas agendar os compromissos pequenos também, repito, nosso cérebro precisa de orientação específica. Claro. Senão ele não ajuda. Claro. Não, eu lembrei de um cliente que eu sou muito adepta de agenda, né? Inclusive, esse ano eu acho que é o primeiro que eu não tenho agenda física, porque eu fiquei um tempo com híbrido, sabe? Física e digital e tal, porque eu gosto muito de caderno, dá pra ver, né? Eu fico anotando, eu sou visual e tal. E aí eu lembro que uma vez eu olhei para o meu cliente e falei assim, você não vai anotar na agenda? Já tinha, né, uma liberdade para isso. E ele disse assim, não adianta, eu anoto na agenda e esqueço de olhar a agenda. O cara tem que pôr na agenda, olhar a agenda. Eu falei, mas como é que você se organiza? Então não entra muito na minha cabeça, sabe? Essa coisa do não ter uma agenda, nem que seja, sei lá. Mas você levantou uma coisa importante, Milena. Quando as pessoas começam a usar a agenda, tem muita gente que não usa porque tem um trabalho que é repetitivo, né? Aham. Mas aí ela não agenda nada das coisas que não são profissionais e se perde. O agendamento é bom mesmo que você tenha um horário de trabalho repetitivo, uma rotina, mas parte da sua vida não será rotina. Né? Mas um fenômeno que acontece com quase todo mundo quando começa a usar a agenda, seja papel ou eletrônica. Ela anota, mas não olha. Isso acontece. Sim. Qual é o erro da pessoa? Não ser suficientemente teimosa. Né? Ela desistiu. Isso vai acontecer com quase todo mundo. Quando começa a acontecer, não funciona. Persista, você vai construir o hábito de olhar. Né? Como é que a pessoa aprende a olhar? Quando ela perder um compromisso importante, aquilo dói, não, eu tenho que olhar, enfim, pedir ajuda para alguém, olha, todo dia. Colocar a agenda, vamos supor que seja física, num local que é inevitável que você veja. Em cima da mesa do trabalho. Em cima da mesa do trabalho, aberta. Né? Usar estratégias para construir o hábito. Né? Quase todas as pessoas que começam a usar, passam pelo problema de anotar e não olhar. Foi um recado importante de toda a nossa fala aqui, né? Construção de hábito. Eu queria fazer, acho que vai ser uma última pergunta, não sei porque tá tão bom o papo, mas você tocou no assunto hora de dormir. Né, sobre ser 11 horas, etc, etc. E daí me veio à mente o seguinte, tem nessa linha do workaholiconismo, dessa linha de pensamento mais workaholic, inclusive nas redes sociais, também com essa pressão para você ser mais produtivo, dormir menos, acordar às 5 horas da manhã e já começar não sei o quê, tipo, querem impor para as pessoas uma rotina que talvez caiba só para um grupo de gente, e daí querem dizer que quem produz 12 horas vai performar melhor, mas acontece o seguinte, as pessoas têm organismos diferentes, somos seres biológicos, algumas têm que dormir mais, outras têm que dormir menos. No meu ponto de vista, não necessariamente horas de trabalho também está relacionado com produtividade, porque eu mesmo sinto que às vezes estou a 1000 e eu resolvo em 3 horas coisas que eventualmente, se tivesse tentado fazer num outro horário que não é bom para o meu organismo, eu ia ter feito em ritmo muito mais lento. Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso, se gestão do tempo tem a ver com horas dedicadas ao trabalho, se tem a ver com sono, né? Importantíssimo. É quase impossível falar em gestão do tempo sem a gente mencionar a questão sono, né? É muito importante que as pessoas leiam sobre sono. Tá? Uma estratégia útil é jogar na internet, por exemplo, buscar literatura sobre o tema higiene de sono. Exato. Você mencionou uma coisa importantíssima, Milena, que é, claro, o tempo de sono, mas tem qualidade também. Né? Não adianta a pessoa dormir 8 horas ou dormir 9 horas, mas com péssima qualidade. O sono promove recuperação física e psíquica, é um dos assuntos mais importantes na saúde humana. Há uma falha muito grande nos currículos de medicina. A maior parte dos currículos de medicina, o estudante estuda lá 4, 6 anos, né? E foram dedicadas 4, 6, no máximo 10 horas ao tema sono, que é um dos aspectos mais importantes da saúde humana. Então, o que a gente quer? A gente quer a quantidade necessária de sono e qualidade. Né? Qual é o caminho que eu insisto com as pessoas? Ler. Tá? Eu escrevi 4 livros sobre temas diferentes. O único assunto que se repete nos 4 é sono. Por quê? Mesmo. Absolutamente estratégico. O que eu recomendo também? A obra de Matthew Walker, que é uma das maiores autoridades, o livro é Por que Dormimos? Uma das maiores autoridades mundiais em sono, um britânico que trabalha nos Estados Unidos, Matthew Walker. O livro é Por que Dormimos. Tem algumas leituras que são obrigatórias. Né? A gente não precisa ler sobre basquete, a não ser que eu trabalhe com isso.
Mas nutrição, todos temos que ler sobre nutrição, verdade. todos temos que ler sobre sono. Tá? Equacionar melhor o sono é indispensável para a boa gestão do tempo. E evidente que, como você mencionou, eu não preciso trabalhar mais horas, eu preciso produzir melhores resultados, né? E para isso eu tenho que estar fisicamente bem. Então, um dos aspectos mais importantes da boa gestão do tempo é melhorar qualidade de sono. Que tu até chama de manter o machado afiado, né? Exatamente. Essa união entre saúde física e mental. A gente faz essa analogia do machado afiado, né? É um lenhador, vamos supor, no século passado, com um machado derrubando uma árvore. Árvores, né? Tá com pressa, tem uma entrega para fazer. E eu percebo que o machado tá cego. Eu digo para ele, para afiar. Não tenho tempo, estou com pressa. Né? Então não adianta as pessoas correrem, né? Trabalharem 10, 12 horas, se as capacidades mentais delas estão comprometidas por péssima rotina. Tu até fala, né, que algumas ou uma parte, mas acaba sendo muitas devido ao volume. Muitas pessoas conhecem as regras de gestão de tempo, mas não conseguem aplicar porque estão exaustas. Exaustas. Olha, questão importantíssima, né, Milena? Tem pessoas que até são disciplinadas, têm força de vontade, querem produzir o resultado, mas estão física e mentalmente exauridas. E uma das maneiras mais disponíveis para acabar com a energia física e mental de uma pessoa é uma rotina de sono ruim. Eu insisto que é fundamental que as pessoas assistam vídeos sobre o tema, conversem com médicos que conheçam o tema, leiam as obras dos especialistas sobre o tema, mas é fundamental gerenciar melhor sono ou não haverá boa gestão do tempo. E para essas pessoas, eu acho que o recado é arrumar tempo de procurar ajuda, né? Se alguém está nos assistindo, tiver aí nessa questão de exaustão, não está conseguindo dar conta, porque, enfim, a gente está na época do burnout mesmo, né? Então, acho que dar um passinho para trás, às vezes, é melhor parar para afiar o machado, né? Uma coisa, eu vou adiantar até alguma coisa aqui de higiene de sono, né? Veja, a pessoa são 11h30, ela vai dormir meia-noite, é o horário dela, né? E ela está assistindo um episódio, está assistindo o filme Massacre no Bairro Chinês, ou O Maníaco da Serra Elétrica, né? Veja, ela libera adrenalina, o cérebro não faz distinção perfeita entre real e fictício, né? Ela inundou o sistema com adrenalina e não sabe por que tem dormido mal. Sim. Eu preciso desacelerar a mente antes de dormir. Uma regra de ouro é 1 hora antes de dormir, longe de todas as telas, celulares, computadores, TVs. Teve um rapaz que ficou bravo comigo, falou, sim, o que eu vou fazer então? Né? Sério? Isso é dependência. Claro que é. Dependência. Já era dependente. Né? E tu falou um negócio importantíssimo que a gente que trabalha bastante com isso sabe. Os algoritmos são feitos para reter o teu cérebro, ou seja, você, o maior tempo possível na plataforma. Então, por isso que... E, aliás, o algoritmo do Instagram foi até modificado há pouco tempo para te mostrar mais os recomendados, que são aqueles que você não segue. E os recomendados, eles são feitos com base na tua interação, no teu perfil, né? Então, se você curte uma coisa de cachorro, aparece o teu feed inteiro de cachorro, por exemplo. Para quê? Para você ficar mais. E aí entra na questão do cerebral da recompensa, né? Quando você teve uma dose ali de dopamina, você, por causa do cachorro, do Golden, que pulou não sei o quê, você quer mais. E você fica procurando um próximo vídeo que vai disparar a mesma dopamina no teu cérebro, né? Um dos maiores inimigos da humanidade é a busca de recompensa imediata. Exato. Né? E um dos princípios básicos para o sucesso é abrir mão de pequenos prazeres de curto prazo em nome de prazeres maiores de longo prazo. Né? Não virar um escravo dessa busca imediata por recompensa. Né? Exato. Ai, Alan, eu adorei. Infelizmente, tem que encerrar devido ao tempo, mas eu queria muito te agradecer. E antes de finalizar, perguntar se tu quer deixar um recado final, né, sobre gestão do tempo e resultados. E também, assim, onde as pessoas te acham, né? As tuas redes sociais ou o teu site, enfim, agora o espaço é teu. Muito obrigado, Milena. Eu diria que uma mensagem final sobre gestão do tempo é que é um tema que não pode ser ignorado ou negligenciado, né? Entra num canal de vídeos, assiste alguns, lê sobre o tema, né? A gente só tem a ganhar se dedicarmos algum esforço ao estudo desse tema, até porque se eu tenho muito dinheiro, não sei o que fazer com ele, eu ponho numa aplicação de baixo risco e vou estudar finanças. Tempo não, eu tenho muito tempo, não sei o que fazer com ele. Ele vai passar, o tempo é inexorável em sua passagem, não pode ser estocado. O que torna a sua gestão crítica, e o caminho qual é? Estudo
e treinamento. Estudo e construção de disciplina. Eu preciso primeiro saber o que fazer e aí teimosamente, corajosamente, né, persistir naquilo até que minha mente seja reprogramada e eu construa hábitos melhores em termos de gestão do tempo. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é @Alan com L só. Meu Instagram é um pouquinho complexo. SCHLUP Santana. Alan Schlup Santana. Quem colocar lá Alan SCHLUP... Deixa eu mostrar aqui o livro, tá porque daí já tem a grafia nome. do teu nome, né? Exatamente. Tá. Acha a gente aí nas redes sociais a partir desse contato aí. Perfeito. E acompanhem nossas lives. Todos os domingos de manhã tem live sobre liderança das 11 às 11h20. Cursos que a gente faz na Câmara Brasil-Alemanha, dia 23 e 24, agora tem um curso de neurovendas. Mas quem nos acompanhar nas redes sociais vai saber toda a programação. Porque aí tem teus cursos diretos também, né? Que não sejam associados da Câmara, você Exatamente. também faz teus cursos. Então, obrigada, deixa eu pegar na tua mãozinha, Obrigado. quero te agradecer muito. Agradecer também a quem nos assistiu no YouTube ou escutou no Spotify, convidar as pessoas a se inscreverem no youtube.com/Projetual Comunicação. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Muito obrigado.